É mais desse lado assim, meu perfil mais bonito. Quem escolheu o lado que Bom, só explicando então, a gente está fazendo uma apresentação de um vídeo para ensino fundamental 2, a professora Ana. Ela pediu para que a gente escolhesse uma proposta estadual, municipal, de qualquer lugar do Brasil para fazer uma análise. E aí a gente escolheu a da Prefeitura de São Paulo. E ela falou, olha, pegue uma parte que chame a atenção sobre a proposta, elabore um vídeo da maneira como você quiser pra gente. E aí o que a gente optou foi fazer uma análise um pouco mais saindo da teoria, um pouquinho mais transpondo um pouquinho mais para a prática, trazendo um pouquinho como um contraponto, porque tem um outro grupo que vai fazer uma análise da teoria por si só, né, da proposta. E aí por entrevistar você também. Beleza. Tá bom? Fico muito honrado. Então, mas antes eu queria que vocês entendessem que as minhas posições, elas são a partir de um olhar, né? Outras pessoas têm outras posições e também não quero convencer ninguém com essas posições, né? Uma posição, né? Daquilo, até porque eu já vi as questões lá. Tchau, tchau. Então. Você também, tchau. Então, é isso, né? Essa é uma posição. Uma posição. Aí a primeira pergunta, por que a abordagem culturalista como base da proposta? Já está filmando? Tá. Então, olha lá. Eu acho que é importante voltar um pouquinho no tempo, né, nesse momento. O que aconteceu? Em 2006, né, o projeto da prefeitura, o projeto mais amplo da prefeitura se chamava Ler e Escrever em Todas as Áreas. Naquele ano, nós tínhamos publicado um livro chamado Pedagogia da Cultura Corporal, Crítica e Alternativas. E nesse livro a gente defendia a educação física enquanto um dos componentes que compõe a área de linguagens e códigos. Então, nessa perspectiva, né, na perspectiva cultural, as práticas corporais são textos da cultura. Elas podem ser lidas, elas podem ser significadas, elas podem ser analisadas e elas podem ser produzidas. Então crianças, quando brincam, quando dançam, quando jogam futebol, quando lutam, né, quando fazem ginástica, crianças, jovens e adultos, eles estão produzindo textos da cultura corporal. A gente tem escrito esse material. E aí, a Prefeitura de São Paulo, na hora que ela vai, em 2007, começar a elaboração, né, dos documentos curriculares, ela vai buscar as áreas, né, vai buscar concepções de várias disciplinas que combinam com aquele tal ler e escrever em todas as áreas. E aí, por isso, eles escolhem essa concepção. Então, vamos supor, se a prefeitura tivesse, naquela época, né, um outro projeto educacional, não caberia essa proposta lá. Que coincidiu, né, a intenção da prefeitura, né, lá em 2007, com o livro que a gente tinha publicado antes. Né? Porque a prefeitura tem um setor chamado Diretoria de Orientação Técnica, onde há professores lá de todas as áreas que são responsáveis pela definição, né, do projeto pedagógico da rede. E aí as pessoas que lá estavam, elas avaliaram as várias propostas existentes e consideraram que essa proposta ela era coerente com o ler e escrever. Entendeu? Era isso. Né? Então, por isso que essa proposta acabou aparecendo como uma proposta da rede. Né? Entendi. Posso fazer uma pergunta também? Esse ler e escrever, então, não é tipo necessariamente ler um texto e escrever como texto? Não, claro que não. Né? Então, lá, essa é uma clareza, porque o primeiro documento que saiu não foi a proposta rosinha. Né? O primeiro documento que saiu foi um documento cinza, onde já anunciava o que seria o ler e escrever em educação física. Então, ler e escrever em educação física, ou em arte, ou em informática, né, ou língua estrangeira, etc., não é a decodificação, né, e a codificação na linguagem alfabética, entendeu? Isso é um equívoco. Aí teria que ser uma outra proposta de educação física psicomotora e não a cultural. Na perspectiva cultural, o ler é interpretar as práticas corporais, né, entendidas enquanto texto, e o escrever é produzir as práticas corporais. Por isso que não dá para dissociar isso da vivência. Né? Então não é aula teórica, é a vivência que me permite produzir textos com o próprio corpo. Existem espaços preparatórios para professores como cursos, palestras, materiais de apoio, além da proposta? Sim. Então, olha lá, uma das coisas que ficou claro em 2006, você vai ver que toda hora eu vou me remeter a isso, né?
uma das coisas que ficou claro, né, naquela gestão de 2006, era das pessoas que estavam lá na diretoria de orientação técnica, é que a produção da proposta que foi feita ao lado dos professores, se vocês olharem, né, as primeiras páginas, tem lá as equipes que participaram, né, e os professores que participaram também. A produção da proposta e a divulgação, ela foi simultânea às ações formativas. Então foram feitos, né, em 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, foram feitas várias ações formativas com os professores. Então foram feitos cursos, né, de 30 horas, cursos de 12 horas, foram feitos seminários de formação, havia uma iniciativa, né, uma iniciativa das políticas municipais, que era chamada Sala do Professor, que eram em todas as DREs, né, 13 DREs, em todas as DREs havia um núcleo de professores que se reunia lá mensalmente para discutir a proposta, para implantar a proposta. Então, a prefeitura cuidou, né, nesse período, de uma formação coerente com a proposta, né? O que você acha que os professores e administrações escolares podem fazer para implementar melhor a proposta, visto que a própria rede municipal pode não oferecer extenso apoio em relação aos espaços e materiais utilizados para as aulas? Ótimo. Então, acho que são duas questões separadas, né? Então, olha lá. Em primeiro lugar, na concepção dessa proposta, na concepção original, ela não pode ser hegemônica. Essa é uma proposta contra-hegemônica. Né? Ou seja, quando você vai buscar a fundamentação no multiculturalismo crítico, nos estudos culturais, você não pode desejar que todas as escolas façam isso, certo? Ou seja, é um equívoco. Né? Tanto é que uma das questões fundamentais é o reconhecimento das culturas corporais e das culturas, né, que estão naquela instituição. Então, olha lá, eu não vejo problema nenhum se os professores de uma certa escola eles têm uma outra noção de educação física e eles pensam que aquela noção é a mais coerente com o seu público. Eles desenvolvem uma proposta de educação física coerente com esse público. Essa proposta, ela olhou principalmente para a quantidade, para a pluralidade da rede, né? Porque a rede municipal, ela tem escolas que distam uma da outra até 50 quilômetros, né? Aqui dentro de São Paulo. Ela tem escolas que estão situadas em comunidades muito carentes. Ela tem escolas que estão situadas em comunidades indígenas. Ela tem escolas que estão situadas em regiões muito centrais, né, urbanizadas. E tem escolas também situadas em regiões mais afastadas. Não vou dizer na zona rural, mas é algo semelhante, né? Lá em Parelheiros, né, para aqueles lados lá. Então, olha lá, você não pode querer a mesma proposta para um município tão grande. Se os diretores, né, coordenadores, se os gestores, eles pensam em implementar essa proposta, eu acho que uma das questões fundamentais é promover encontros coletivos nas escolas para discutir, para ler, para interpretar, para analisar e para tentar inferir, principalmente, qual é o cidadão que essa proposta quer formar. Né? E algo que passa batido. Às vezes nós, professores de educação física, pensamos que basta a gente dominar bem uma proposta e ir lá e desenvolver. Não é isso, né? Ou seja, quem é o cidadão que eu quero formar quando eu dou esse tipo de aula? Quando eu digo, né, pela minha prática, quando eu digo que trabalhar com skate é tão importante quanto trabalhar com futebol, que é tão importante quanto trabalhar com bolinha de gude, né? Quando eu digo, pela minha prática, né, no campo da arte, porque vocês estão vendo só a educação física, mas ela é assim em todas as áreas, né? Quando eu digo na arte, que vinheta também pode ser discutida na sala de aula, que clipe também pode ser discutido na sala de aula, que videogame também pode ser discutido na sala de aula. Né? Então, olha lá, eu estou querendo formar um certo tipo de sujeito, né, de cidadão. Será que aquela escola, a MF tal, ela amadureceu isso, ela debateu isso, ela analisou isso? Será que os professores compraram essa ideia? Ou será que esses professores querem formar um outro tipo de sujeito? Né? Um sujeito desenvolvimentalmente completo, um sujeito hábil do ponto de vista esportivo? Essas são outras propostas, né? Agora, uma das questões que eu acho que não há dificuldade com relação ao material, né? Por que acontece, né? A gente sempre pensa que nós precisamos ter um material especial para dar conta da proposta. O que eu acho que essa proposta exige, eu acho que a Cris e todos os colegas que estão indo lá na escola estão vendo, é que essa proposta exige outros materiais, né? Então, por exemplo, em alguns momentos eles verão vídeos, né? Em alguns momentos eles trabalharão com práticas corporais que não são aquelas que a gente compra no armazém do esporte, né? Bola, trave, né? Rede, né? E aí, eu acho que no momento da definição
da lista de compras, né? Porque todas as escolas da prefeitura recebem uma verba para aquisição de material da educação física e de outras áreas também, né? Nesse momento é que os professores têm que ir lá e falar, olha, eu vou precisar disso, vou precisar daquilo, vou precisar daquilo outro. Vou dar um exemplo só porque é que eles viram, né? O Pedro, né, que é um professor que a gente está visitando e acompanhando, ele comprou a catraca para o slackline, né? Então, olha lá, aquilo não estava na lista de material, né, tradicional da educação física. A verba que ele ia usar para comprar a bola H2L de handball, ele usou para comprar o slackline, entendeu? Então, só para a gente pensar isso, né? Ou seja, Tamara, com isso quero dizer assim, a questão do material ela não pode ser um empecilho para nenhuma proposta, né? Então, se as escolas estão cientes que aquela é a melhor proposta para a sua instituição, aí os recursos que a escola disponibiliza têm que ser usados para comprar, né? O trampolim acrobático, né? A rede, ou fita de vídeo, né? DVD e por aí vai. Acho que adiciona só, né? Qual a sua opinião sobre a atual proposta municipal na prática? Olha, felizmente nós temos vários estudos que já estão, né, trabalhando com isso, né? Então eu já vi, né, e também já orientei trabalhos que foram investigar na prática, né? Aliás, você mesmo está vendo, né? Uhum. Então, olha lá, mas eu penso uma coisa, eu tenho percebido, até quando eu conheço trabalhos com os quais eu não tenho envolvimento, né? Então dissertações, teses ou artigos com os quais eu não tenho envolvimento direto, eu tenho percebido assim, olha lá, os professores são simpáticos à proposta, né? Os professores encontram dificuldade de entender alguns elementos e romper com algumas práticas que estão consolidadas, né? Mas eles têm simpatia com a ideia, ou seja, em momento nenhum eu encontrei, né? Porque nesses períodos de 2006 até de 2007, né, quando ela saiu no papel, né, de 2007 até 2012, foram 5 anos andando pela rede, né, eu não encontrei ninguém que se opusesse politicamente à proposta, né, todo mundo fala, não, isso é legal, né. Só para você ter uma ideia, né, eu acho que é um dado interessante, uma determinada vez eu estava numa determinada região de São Paulo divulgando o trabalho com os supervisores, né, porque foram feitas reuniões com os supervisores de ensino, com os coordenadores pedagógicos, com os professores de educação física. E aí era um grupo, vamos dizer assim, um grupo bastante, né, informado das coisas, né, para usar um eufemismo. E aí um professor pegou, lá, depois que a gente apresentou, né, um supervisor, né, um professor de carreira, ele levantou a mão e falou assim, olha, como é que vocês conseguiram, nesse governo de direita, desenvolver uma proposta como essa? Então, olha lá, os professores, eles são simpáticos a essa ideia, né, da pluralidade, do reconhecimento das diferenças, do trabalho com várias práticas corporais. Mas muitos de nós, ainda quando vão fazer, vamos dizer assim, a ação, ainda estamos presos a ensinar os movimentos, né, a valorizar os que desempenham melhor, entendeu? Então, eu acho que é um processo também de amadurecimento da própria área, né, de reflexão, de aprofundamento. Porque tem uma coisa interessante, como nos 2 últimos concursos realizados, né, essa bibliografia já foi cobrada nos concursos, então você já atraiu para a rede pessoas que já conhecem mais ou menos o referencial, né, isso facilita também. Entendeu? Acho que você já deu, mas pode até falar um pouco mais. Qual a sua opinião sobre professores que seguem uma abordagem diferente trabalharem com a proposta da prefeitura? Eu acho que não cabe, né? Não cabe. Ou seja, professores que têm uma outra concepção de sujeito, de educação física, de área, de prática corporal, eles não cabem com essa perspectiva, né? Eu prefiro professores que saibam bem o que estão fazendo e que façam bem, né? Mesmo que seja diferente do que professor que faça mal uma outra coisa, né? Porque, então, olha lá, um olhar torto dessa proposta pensar que as aulas são aulas teóricas, né? Ou seja, que eu vou ficar dando aula teórica para explicar o histórico da modalidade, né? Não é isso, entendeu? Mas eu já vi gente entender essa proposta dessa maneira, né? Então a perspectiva cultural da educação física, ela precisa das vivências, porque são as vivências que vão dar
a referência para a análise, a referência para a produção. Então você não descola das vivências, você precisa ter vivência. Mas parece que em alguns lugares, em alguns momentos, quando a gente valoriza, nas explicações, quando a gente valoriza, porque aí a criança fez uma pesquisa sobre tal coisa, às vezes o professor pensa que a criança só faz a pesquisa, né? E não é isso. Então lá não é um trabalho só na sala de informática, não é um trabalho só fazendo a pesquisa, não é um trabalho só entrevistando atletas, né? Ele envolve tudo isso, mas o centro do trabalho são as vivências corporais, né? Então, um professor que é um adepto, por exemplo, só para a gente pensar, um professor que pensa numa proposta baseada na educação para a saúde, ele não tem diálogo nenhum com essa proposta, porque nessa proposta não entra essa preocupação da educação física com aquisição e manutenção de melhores condições de saúde corporal, né? Então aí eu acho que esse professor, se ele pensa aquilo, não tem como ele trabalhar nessa proposta, né? E a pior coisa do mundo, aí a Cris já ouviu isso mais de 1000 vezes, a pior coisa do mundo é o cara dar uma aula cada dia de um jeito, né? Porque aí ele vai contemplar tudo. Também não vai ser por aí, né? Porque cada uma dessas propostas, elas têm, além de um projeto de cidadão diferente, elas têm bases conceituais e princípios diferentes. Então não dá para você organizar uma aula de uma maneira, ou uma semana de uma maneira, uma outra semana de outra maneira, e assim por diante, né? A partir do fato da maioria das faculdades não seguirem nem prepararem necessariamente para a abordagem cultural, como você espera que seja a atuação do professor e a postura deste professor perante esses fatos? Ótimo, excelente questão. A primeira questão é, gente, a gente precisa começar a olhar mais para a formação, né? Ou seja, parece que nós nos formamos, vamos trabalhar, encontramos as dificuldades e não responsabilizamos a instituição de onde a gente veio, né? E a gente acaba até adorando, gostando e cultivando, né, uma paixão inexplicável pela instituição de onde a gente veio. Então, olha, o que seria uma boa formação? É, ao longo da sua trajetória, né, na graduação, o aluno conhecer várias perspectivas, né? Porque aí sim ele está preparado para chegar na rede municipal, entender aquilo, até se opor, até pensar em outra coisa, mas saber o que está acontecendo, né? Ele também, se ele conhecer outra abordagem, várias abordagens, ele está preparado para trabalhar numa rede que tem outro objeto, né, e outra preocupação, e também trabalhar firme, né? Essas discussões não passam pelas faculdades, o maior penalizado é o aluno que está lá na escola, né? Porque esse professor vai chegar lá, não vai entender muito o que está acontecendo, né? Vai ter uma série de dificuldades para agir de acordo com o projeto e vai ter que aprender com o trabalho andando, né? Porque não vai acontecer assim, né? O coordenador não vai falar para ele assim, olha, professor, para de dar aula, vai se preparar e volta a dar aula. Não vai acontecer isso. Ou seja, você vai ter que dar aula, né? Vai ter que fazer o seu trabalho e, claro, né, participar dos eventos formativos, participar das ações, fazer suas leituras e vai se formando ao mesmo tempo, né? Agora, pode acontecer, né? Estou considerando que isso não seja cobrado no concurso, porque uma rede coerente faz isso, tem uma proposta, depois ela cobra os mesmos conhecimentos no concurso, né? Então, pode acontecer o quê? Vamos supor, se eles fizerem um outro concurso e não cobrarem isso, esse professor vai ter que aprender sozinho. Agora, se eles já cobraram isso no concurso, significa que o professor, mesmo que na faculdade ele não tenha estudado aquilo, para se preparar para o concurso já acessou essa, pelo menos tem uma noção, né? Como você espera que seja a receptividade de alunos do Fundamental 2 a novas concepções, tendo em vista que a mídia e a grande maioria das experiências dos alunos tem caráter mais esportivizado? Então, eu discordo dessa posição, né? Porque o que nós estamos vendo na prática é que os alunos acessam várias referências. Então, só para ficar no tema que eu citei antes, né? No skate, ou se a gente vê um outro trabalho, né, que nós conhecemos com forró, ou outro trabalho que a gente conhece com dança de rua, ou com lutas, né? Quando você vê esses trabalhos, você vê uma grande adesão dos alunos ao projeto, né? Porque, gente, a gente não está desconsiderando que a mídia socializa uma certa cultura corporal, né? Sobretudo a cultura corporal esportiva. Mas as crianças são sujeitos à cultura, elas estão circulando, acessando, vendo outras coisas também, não exclusivamente o esporte. E aquela ideia, né, eu acho que cada vez mais, né, até porque a gente está vivendo uma sociedade que vem se democratizando rapidamente, aquela ideia que a educação física, aquele espaço onde a gente vai treinar uma modalidade,
e vai sempre priorizar uns em detrimento dos outros, é uma ideia que precisa ser varrida, e em muitos lugares já foi varrida. Então você já vê vários professores, né, dizendo que não estão mais enfrentando esse tipo de problema com as crianças. Agora, é claro, né, vamos ver, crianças que do 1º ao 5º ano só fizeram isso, por exemplo, quando você estiver trabalhando com elas no 6º ano, essa é a ideia que elas adquiriram, né? Então, o que a gente precisa, nesse caso, é lentamente vai mostrando as possibilidades, trabalhando com outras práticas, desenvolvendo outras ideias, né? Eu acho que, como sujeitos da cultura, as crianças também sabem que é muito mais ampla, né? A disponibilidade de experiências corporais, ela é muito mais ampla do que só exclusivamente o esporte, né? Eles próprios, né? É isso, professor. Se quiser falar mais alguma coisa... Acho que não, né? Acho que quando fica no vídeo, isso... Embora que tenha sido rápido, no vídeo é muita coisa, né? Falta alguma coisa? Não sei, falta alguma coisa? Não, mas da última pergunta era isso mesmo, assim, que a gente ficou pensando, puxa, se, por exemplo, eu acho que Tamara também, teve sempre as modalidades, as 4 modalidades. E daí chega um professor, sei lá, teve um concurso, chegou um professor novo que vai usar essa abordagem, e daí, tipo, os alunos, não quero. Se tinha isso, será que isso existe, assim, sabe? Como será que a gente vai trabalhar com isso? Não, em muitos casos existe, né? Em muitos casos existe, mas não é a totalidade da sala, né? Nenhum aluno vai engajar completamente numa proposta, né? Ou seja, perdão, errado, né? Nenhuma sala, ou seja, com 35, 42, etc., vai engajar completamente, seja qual for a proposta, sempre vai haver resistências, porque isso é nossa característica da cultura, né? Agora, muitos alunos são simpáticos a essa proposta, porque até os temas que são escolhidos, né, ou uma brincadeira, uma dança, uma luta, uma ginástica, um esporte, são temas que são... A prática que vai ser tematizada, ela compõe o universo cultural dos alunos, né? Nem que seja de um aluno, mas ela está ligada àquele universo cultural. E os alunos percebem a existência daquilo na realidade. E, bom, as experiências que estão sendo feitas já há vários anos têm mostrado que a resistência vai caindo, né? A resistência vai caindo. Então, olha lá, porque eu acho que uma questão que você tem que se perguntar é, e quando era a perspectiva esportivista, era adesão total? Não, também não era, né? Tinha uma grande parcela que ficava afastada, né? Eu acho que essa é uma questão, né, que a gente tem que amadurecer. Nós, professores de educação física, também temos as nossas paixões por alguma prática corporal. De repente a gente está lá e só quer dar aula de basquete o ano inteiro, né? Existe, né? A gente dá aula da mesma coisa o ano inteiro, né? Agora, gente, é esse o nosso papel? Né? Não é esse o nosso papel, né? Então, acho que hoje a área está amadurecendo bastante isso, né? O que eu penso, né, a questão mais relevante da gente pensar é como que é a formação desse professor, né? Então, não é, Tamara, só que esse professor não viu isso na sua formação original, né? Na sua formação inicial, na faculdade, na graduação. É que muitas vezes ele pouco discutiu as questões da educação, né? Porque nós temos a maioria dos cursos, nós temos, ao invés de uma licenciatura, o que nós temos é um bacharelado disfarçado, né? Na maioria dos cursos que tem por aqui. Então você olha, o egresso chega na escola, aí tem os problemas com a violência, aí tem os problemas com a indisciplina, aí tem os problemas, né, com a diversidade, com a inclusão. E, gente, ele não foi preparado para isso, né? E aí ele se depara com aquela realidade e ele sofre, né? Aí ele não consegue sucesso nas aulas, você vai colocar a culpa em quem? Nos alunos, né? Os alunos não participam, os alunos não querem saber, né? E uma dúvida, você falou do ler e escrever, né, como carta inicial. Nas outras disciplinas também era centralizado isso. Porque, por exemplo, o que eu vejo, principalmente com o relato dos professores que eu estou pegando, é que a resistência em relação aos temas trabalhados não vem tanto por parte dos alunos, mas mais por parte dos próprios professores de dentro da escola, ou de um coordenador, uma coordenadora. Ótimo. Os professores das outras áreas, né? Exatamente, porque são pessoas que foram educadas com outras concepções, né? Então, olha lá, só para a gente perceber, né? Uma coisa assim gritante, né? Até porque você está me perguntando e mudou a gestão, né? Mudou a gestão, onde tinha uma certa concepção, agora tem outra claramente. Então, olha lá, mesmo que a rede municipal tenha sido, né, uma das precursoras na progressão continuada,
nessa administração, com o retorno da seriação, vamos dizer assim, com o aumento da possibilidade de reprovação, teve professor que comemorou. Ou seja, o que é um retrocesso do ponto de vista pedagógico, nós ainda temos muita gente na rede que tem uma postura conservadora, entendeu? Então, isso explica por que colegas, às vezes, veem um professor trabalhando com uma certa modalidade e eles, o cara é de história, o cara é de geografia, ou de língua portuguesa, ou é o coordenador, e ele critica o colega de educação física. Fala, não, mas isso não é aula de educação física. Por quê? Porque ele se formou numa outra, mesmo que ele tenha sido vítima na outra aula, ou seja, que ele nunca tinha pego na bola, que ele nunca saiu para jogar com a escola, ele defende aquela aula. Percebe? Ou seja, é uma coisa, né, nossa, é surpreendente. Ou seja, como é que eu consigo defender uma coisa em que eu fui prejudicado, né, na qual eu fui prejudicado? Por conta desse fenômeno. É porque supõe-se que, por exemplo, um professor de história, ele está partindo de alguma abordagem que não necessariamente seja culturalista, mas que seja próxima a isso, para estar dentro da rede municipal. Porque uma das coisas que aconteceu, mas não é tão assim, Tamara, isso seria o ideal, esse era o sonho, né, desse grupo que estava pensando nessa proposta, né? Porque o que aconteceu? Vocês têm que entender que nem sempre as ações, as políticas educacionais, elas são coerentes. Elas não são coerentes, né? Por quê? Porque uma rede, ela não é assim, olha, tem um núcleo que pensa, aí espalha as ações e dá tudo certo, não é assim. Mesmo na cúpula, havia diferenças, né? Havia tensões, né? E havia grupos com mais poder de imprimir a sua marca. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que veio essa proposta nas áreas educacionais, no fazer pedagógico, a administração implantou a prova padronizada. E a prova padronizada para as crianças, ela foi feita com uma matriz diferente da orientação curricular, entendeu? Então, olha lá, eu estou cobrando as crianças de um jeito e estou formando os professores de outro jeito. Isso aconteceu na mesma rede, né? Então, havia incoerências na mesma rede. Ou seja, se você chegasse e defendesse, numa reunião de professores, você defendesse que todo mundo tem que ter a mesma chance e que mesmo que nem todos aprendam muito, né? Alguns iam dizer, tá, mas e aí quando vier a prova São Paulo, como é que a gente faz? Né? Porque a prova São Paulo é que classificava as escolas, é o que dava, né, o bônus, a premiação, né, o reconhecimento para as unidades. Percebeu? Então, alguns professores falavam, não, é melhor ensinar de outro jeito para garantir que pelo menos uma grande parcela das crianças alcance certos índices. Entendeu? Então, tudo isso está acontecendo na mesma rede. Mas isso tem a ver com o livro do aluno, o livro do professor? Não, isso é rede estadual. A rede municipal não tem. Confundi isso. Não, eu até falei pra ela, eu procurei, porque em outra matéria a gente teve que procurar também, e eu não lembrava se era do estado, se era do município. Eu pensei que no município tinha também. Não, no município não tem. No município não tem. Porque seria absolutamente incoerente ter o caderno no município. Porque como cada professor... Pensa bem, você pode ter dois professores... você pode ter um mesmo professor dando aula para o 4º ano, vamos supor, em duas escolas do mesmo bairro, e ele está trabalhando com temáticas diferentes. Enquanto que a ideia do caderno não, é todo mundo com a mesma coisa. A gente fez a crítica pelo caderno do estado, verdade. Que era isso, né? Sugeria que todo mundo desse a mesma coisa. Exatamente. Independente do lugar que você está, tudo igual. Mas que bom que vocês estão fazendo esse trabalho, estão conhecendo essa pluralidade. Eu conversei com a Ana recentemente, né? Até porque eu falei, olha, Ana, a Tabata e a Cris entraram em contato, a Tamara e a Cris entraram em contato, não sei o quê, né? Aí ela falou, não, a gente está fazendo assim, é legal isso, né? Porque aí vocês vão vendo vários movimentos, né? Essa é a ideia. E aí a gente pega tem outros grupos estão pegando de outros estados. Isso, exatamente. É bom reconhecer que existe essa diversidade, né? Você sabe, eu nunca vou esquecer, nós tivemos aqui um ex-aluno que agora está formado, ele dá aula no Giordano Bruno, aqui em cima, né? O Júlio. Há uns 3 anos atrás. Você conhece o Júlio? O Júlio, levantador do vôlei? O Júlio, né, do vôlei. Aí o Júlio falou uma coisa que era o máximo. Ele falou assim um dia para mim, mas peraí, Marcos, peraí. Se tem os PCNs, se tem a proposta estadual, se tem a proposta municipal, não seria mais fácil uniformizar, né? Seja uma proposta para todo mundo? Então lá, por que não é assim? Porque cada grupo projeta um cidadão diferente. Entendeu? O cidadão dos PCNs é um cidadão. O cidadão da proposta estadual é parecido com os PCNs, mas é outro. E o cidadão da proposta municipal é outro. Então, as pessoas que estavam pensando na proposta municipal, né, lá, a diretoria de orientação técnica, não compartilhavam da pessoa que o PCN queria formar.
entendeu? E como a proposta municipal é mais antiga que a proposta estadual, o pessoal que pensou a proposta estadual não compartilhava com a ideia do pessoal da... É isso, gente. Então, são lutas, são disputas, né? Para ver quem projeta melhor a pessoa para a realidade que a gente tem, né? Se te uniformizar, vai ficar todo mundo igual. Vai todo mundo gostar das mesmas coisas, né? Pelo amor de Deus, né? É isso. É isso. Ok. Que bom. Das aulas,